Pinte comigo uma carroça de flores. Eu sou Marga Valtrich, eu sou artista plástica e professora de pintura e hoje estou fazendo o detalhamento de uma encomenda de um cliente que é uma paisagem com uma carroça de flores, um céu azul bem limpo e uma floresta ao fundo. Conforme eu vou fazendo o detalhamento da pintura, eu vou falando para vocês quais são os tons de cores que eu estou usando, quais são os pincéis que eu estou usando, todos os materiais. Eu estou usando tinta acrílica. E agora eu estou passando um tom branco de titânio no céu para deixar ele mais clarinho na linha do horizonte. Como sabemos, para que a gente tenha uma perspectiva, né, precisamos fazer com que a linha do horizonte seja mais apagadinha e conforme vai subindo o céu, vai ganhando mais cor. Porque quanto mais no alto do céu, mais próximo da nossa vista ele está. E quanto mais na linha do horizonte, mais longe da nossa vista ele está. Então, por isso, como é um dia claro, ensolarado, eu estou usando o branco de titânio aqui com um pouquinho só de azul cerúleo nessa linha do horizonte. Aí eu vou colocando a tinta, depositando a tinta sobre esse fundo que eu já havia preparado anteriormente. Eu gosto sempre de fazer uma imprimatura antes de começar o trabalho e eu já fiz a imprimatura nas cores, nos tons que a paisagem teria, no caso. E aí agora só vou iluminando conforme eu vou utilizando os tons mais claros para deixar o dia bem ensolarado, a paisagem bem clara, bem visível aqui. São várias flores num jardim, é uma casa e tem calçada, tem grama, tem a carroça de flores. Então são alguns elementos que são simples, porém o que tornam interessante esse cenário todo. Se gosta de pintura, já sabe um pouquinho, quer aprender mais, quer aprimorar a sua arte, se inscreva no meu canal. Toda semana estou postando vídeos novos e aí você pode aprender a pintar junto comigo. E aqui na descrição do vídeo eu vou deixar para vocês o link do meu curso de pintura em tela para iniciantes. Nesse curso eu ensino também a pintar paisagem. E é um curso com valor bem acessível, com aulas bem organizadas, para que mesmo quem nunca tenha pego um pincel, que não acha que não tem o dom, pode, com poucos materiais, as 3 cores primárias, mais o preto e o branco, e um pincel largo e um pincel filete, começar já a alçar voo aí por aprender a pintar junto comigo com aulas bem organizadas, um preço bem acessível, que você vai poder ter acesso repetidas vezes, assistir as aulas e pintando lentamente no seu tempo, nos seus horários que você dispunha. E aí as aulas, por estarem já gravadas, você pode assistir, ver e rever quantas vezes for necessário para que você possa entender os detalhes e aplicar nas suas artes aí, presentear quem você ama, ganhar um dinheiro, enfeitar o seu ambiente. Aí no alto da paisagem eu misturei um pouquinho mais de azul junto com o branco para que haja perspectiva, como eu falei, né? O azul no alto do céu faz com que a gente tenha a visão da perspectiva, que mais na linha do horizonte é mais apagadinho e mais no alto mais visível. Agora eu pego junto com esses mesmos tons de azul e branco, eu pego um pouquinho só de verde esmeralda, misturo, sem limpar o pincel. E daí eu já começo a delinear aquela parte da floresta que fica lá longe. Aí eu vou dando pequenas batidinhas, fazendo as copinhas, para que as árvores lá do fundo apareçam bem apagadinhas. Por causa da perspectiva, a gente vai ter essa floresta, ela vai ter várias camadas, né? E a camada mais distante é mais apagadinha. Depois eu começo a botar um pouquinho mais de verde esmeralda para fazer a segunda camada de árvores, que daí já é um pouquinho mais visível, ainda não muito, né? Mas já tem um pouquinho mais de tom, já tem um pouquinho mais de cor, né? E aí assim eu vou acrescentando mais verde e menos branco, conforme eu vou chegando mais próximo aqui da linha do horizonte. E aí eu vou delineando as copinhas das árvores conforme o meu gosto, né? E você também pode pegar fotografias cenários que você visualizou, que você tem, e pode começar a treinar a fazer isso, né? Visualizar como as copas das árvores são e começar a treinar, a fazer
porque uma das coisas mais importantes que para uma paisagem sair bonita é justamente essa perspectiva, né? Da gente saber quais são os tons que se usam lá à distância e quais são os tons que se usam quando a cena está mais próxima. E isso faz com que a nossa vista veja em 3 dimensões. E se nós pintarmos uma cor muito colorida lá à distância, quando chegar na frente, aqui nas partes mais visíveis, mais próximas da vista humana, vai saturar a cor e nós não vamos ter o que usar para fazer com que ela fique mais visível, os elementos. Então, por isso a gente usa esse recurso, né? A tela nossa é plana, mas nós queremos que ela aparente aos olhos de quem vai ver a nossa pintura, que ela está em 3 dimensões. Então, essa visão de perspectiva ajuda nesse sentido, que a gente entenda que o olho precisa ver os tons mais suaves, mais acinzentados lá no fundo, e mais verdes, mais amarelos, mais vermelhos na parte do primeiro plano. E dessa maneira a gente consegue ter mais visão de perspectiva e torna-se mais bela a cena. Esse é um artifício que todos os artistas experientes usam para que a cena fique bela. Eles usam desse artifício da perspectiva. E dessa forma vai acrescentando mais amarelo e mais verde na parte mais da linha do horizonte. Continua dando pequenas batidinhas, não escondendo aquelas partes que já foram feitas. Conforme a gente vai se aproximando da linha do horizonte, a gente vai deixando aquelas partes mais ao longe, visíveis, né? E vai criando outra camada de árvores aqui nas proximidades da nossa vista. Daí já com uns tons mais coloridos, verdes e amarelos, né? E dessa maneira mais visíveis ao nosso olho, e aí já se formando a perspectiva. Tá vendo como a gente já começa a ter uma noção assim das camadas de árvores? São várias camadas, né? Uma floresta ela é formada de várias camadas. E quanto mais longe, mais acinzentado, quanto mais próximo, mais verde. Treina teu olho e começa a visualizar da janela da tua casa. Se você tem como visualizar alguma paisagem da tua janela, ou de onde você está visitando, ou quando você vai num parque, quando você vai visitar montanhas. Treina teu olho para observar como as coisas à distância ficam acinzentadas. Se acostume a ser observador, tanto do céu, quanto das nuvens, quanto das florestas, para ver como as coisas, conforme elas vão ganhando distância da nossa vista, elas ficam apagadas e ficam menores e sem detalhes. E conforme a gente vai vendo as coisas mais próximas da vista humana, elas ficam maiores, com mais detalhes e com mais cor. E isso ajuda muito a gente que às vezes não tem muita experiência com pintura, a já ir se treinando, já se acostumando com esse tipo de cenário, que daí isso se torna automático na hora que você vai pintar. Porque o nosso cérebro ele é treinado, né, a enxergar as coisas dessa maneira. E aí a gente vai assim, a gente vai aprendendo a fazer as coisas de maneira correta, né, e não vai cometer certos erros elementares, que às vezes a gente vê uma paisagem que poderia ser lindíssima, mas que ela não agrada aos nossos olhos por não ter uma perspectiva adequada. Se você não tem vontade de aprender a pintar, você gostaria de adquirir obras de arte, mas não está com vontade de aprender a pintar agora, eu disponibilizei aqui na descrição do vídeo o link para a minha loja virtual, onde eu tenho todo o meu portfólio disponível das minhas artes, onde você pode escolher tamanho, onde você pode escolher cor, onde a gente pode customizar e fazer a obra de arte de acordo com a sua decoração, de acordo com o espaço que você dispõe. Tudo isso é negociado, tudo isso aí a gente ajusta para que a gente possa fazer uma obra de arte adequada ao seu ambiente, tanto na questão das cores, como do tamanho, os valores, tudo é combinado e acertado. E você pode adquirir tanto por cartão de crédito como Pix, várias maneiras de você adquirir sua obra de arte. Aí na descrição do vídeo eu vou deixar o link da loja virtual e a gente pode conversar pelo chat ou pelo WhatsApp. E aí a gente vai acertando tudo para que você possa ter sua obra de arte em qualquer lugar do Brasil. Eu envio para todo o Brasil
tanto por correios como por transportadora, conforme for mais adequado, de acordo com o tamanho. Certos tipos de tamanho muito grandes o correio não leva, daí a gente usa as transportadoras. Então, em muitos estados do Brasil eu dou frete grátis e tem bastante promoções, com bastante descontos. Então, acessa aí o link da loja para você visualizar o meu portfólio e escolher a sua obra de arte para enfeitar seu ambiente. E eu já estarei providenciando para você, para que chegue até suas mãos a sua obra de arte. Aqui eu estou desenhando 2 árvores que vão ficar lá à distância. E eu usei um marrom, né, um tom de marrom claro, que a gente chama de terra de sombra natural, para formar o tronco dessas árvores em linha reta. São 2 troncos, né? E aí agora estou iluminando com um pouquinho de pele misturado com esse marrom, para que a área de luz das árvores apareça. E aí a gente já tem 2 árvores que elas ficam no meio dessa floresta, que são 2 árvores maiores e que estão em primeiro plano, por isso ela já tem mais cor. E aí a gente vai colocando pontos mais de sombra, né, e pontos mais de luz, para a gente formar aí uma perspectiva e também para que a gente dê volume ao tronco das árvores. E agora passamos para casa. Vamos formando aí o telhado da casa. Ele é feito com telhas de barro e aí a gente usa terra de siena queimada, que é um marrom mais avermelhado, para formar aí essa parte das telhas de barro. Ainda não vamos delinear as formas, né, detalhes do telhado, né, mas a gente já colocando o tom adequado aí, a gente já vai tendo uma noção de onde vai ficar o barrotamento do telhado, onde vai ficar as áreas de sombra e as áreas de luz. Use para fazer esse tipo de linhas retas assim, um pincel com cerdas curtas e bem firmes. E daí encosta o dedo mindinho na tela para que você ganhe firmeza na tua mão e depois vá puxando na tua direção para formar uma linha reta aí. Porque telhado, casa e calçada, essas coisas, todas elas têm linhas retas. E para a mão da gente, para não ficar trêmula, a gente encosta o dedo mindinho na tela e ele faz um ponto de apoio. E dessa forma a gente não treme durante a pintura. E aí a gente consegue formar uma linha bem reta aí. E aí na carroça a mesma coisa, também são linhas retas, né? Então, usa sempre um pincel com cerdas curtas, bem firmes, né? Para que você consiga formar essas linhas retas e não ficar curvo, né? O madeiramento da carroça. Continuo usando aí o terra, esse terra avermelhado, que a gente chama terra de siena queimada, para fazer o lado da carroça, que é o lado da sombra, né, da carroça. E aí a calçada também, para demarcar ali, delinear onde termina a parede e onde começa a calçada, a gente faz um ponto escuro com esse terra de siena queimada, separando aí onde termina a parede e onde começa a calçada e fazendo uma área de sombra aí na calçada. Tudo isso vai formando, dando volume, né, à nossa pintura. Conforme a gente vai colocando as áreas de sombra e as áreas de luz, isso é que vai dando volume à pintura. Uma vez que nós temos uma tela plana e queremos fazer uma pintura com 3 dimensões, né? Então aí a gente vai se valendo desses artifícios, né, da pintura, que é a sombra e a luz. Também a gente vai treinando o nosso olho, ser observador na natureza, né? Como tudo tem sombra e tem luz. Até o rosto de uma pessoa. Tu tá parado em direção à luz, sempre tem um lado do teu rosto que vai estar mais claro e o outro vai estar mais escuro. E dessa forma, a gente usando de sombra e luz, a gente vai formando volume. Aqui a gente está pintando as janelas, né? São 2 janelas que tem nessa casa e elas estão abertas
Então, a parte que fica atrás do vidro que está aberto, ela é uma área de sombra, então a gente vai escurecer aí esse ponto de sombra aí atrás das janelas. E lentamente a pintura vai ganhando corpo. Lentamente a gente vai formando aí os pontos de área de luz e sombra. Agora vamos com um pouquinho de amarelo ocre, um pouquinho de terra de siena natural e um pouquinho de pele, a gente faz uma misturinha e vamos fazendo aquela área de intermediária, que não é luz e não é sombra. É uma área intermediária aí onde vai ter uma zona de pedras, de revestimento de pedras, né? Então, a gente vai preenchendo essa região aí, que fica logo acima da calçada, né? E aí a gente dá uma espalhadinha, mas a gente não alisa a pintura. A gente preenche e deixa aquelas camadinhas de relevo com bastante tinta. Eu não gosto de alisar muito a minha pintura. Eu boto bastante tinta no pincel e quando estou fazendo áreas assim, tipo calçada, parede, eu deixo uma camada bem grossa de tinta e não espalho muito. Eu só deposito a tinta sobre o local. Por quê? Porque nenhuma parede, a não ser que a casa seja recém-construída, nenhuma parede é totalmente lisinha, 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 assim, que não tem nenhuma imperfeiçãozinha, que não tem nenhum um reboco rachado, que não tenha uma sujeirinha, que não tenha um respingo. Todas as casas, elas têm alguma sujeirinha, elas têm algum pontinho de mofo, elas têm algum rachadinho. Então, isso é que torna mais real a nossa pintura. Nós deixarmos com que essas imperfeições que existem naturalmente nos objetos apareçam. Porque se a gente fizer uma coisa muito lisinha, dá a impressão que a casa foi recém-construída e nunca foi habitada. E assim não. Nós estamos querendo mostrar aqui um ambiente onde está sendo habitado, está sendo utilizado, e onde a casa já tem gente morando, já tem jardim pronto, e já tem janelas abertas. Então, quer dizer, aí já tem sinal de que existem pessoas humanas utilizando esse local, né? Ele é bem real, bem de acordo com a vida real, né? E aí a gente dá um pontinho de luz na borda dessa carroça, né? E toda ela a gente pega um pouquinho de pele, pode ser o tom Nápoles, amarelo Nápoles também, misturado com um pouquinho de branco, e a gente faz uma linha de luz na borda de toda a carroça, que é onde está o foco da luz, né? Onde a luz incide com mais evidência sobre a carroça. E assim a gente vai fazendo o detalhamento, vai dando volume, conforme a gente vai acrescentando essa iluminação, agora na roda também da carroça, formando as rodas aí da carroça, né? Esses pontinhos de luz vão dando volume a todo o objeto, né? Aí no cabeçalho da carroça também, pontinho de luz. E a gente vai observando, vai analisando o trabalho, vai ganhando distância. De vez em quando a gente tem que levantar da nossa cadeira onde a gente está pintando, dar uma circuladinha, pega um chimarrão se você é gaúcho, pega um café se você não é gaúcho, um suco, uma água, vai tomando, vai olhando a pintura de longe e vai observando onde você já está satisfeito. Aqui eu estou fazendo o detalhamento do telhado. Eu peguei um pouquinho de vermelho francês no pincel e aí eu vou dando pequenos toques aí nas bordas do oitão e formando as telhas, aquelas telhas que ficam depositadas aí nessa parte intermediária da soleira da janela. E lá em cima é o telhado, evidentemente, mas aqui é só a soleira da janela e ela tem um mini telhadinho aí, e aí a gente vai, com esse mesmo pincel de cerdas bem firmes e duras, né, a gente pega uma camada grossa de tinta e só dá uma puxadinha na transversal, porque o telhado é transversal, né, e aí a gente vai formando aí as telhas do nosso beiral. As flores também eu deposito esse tom de vermelho francês no meio dessas folhagens verdes aí dentro da carroça, que é onde vai ficar o miolo das flores, que tem dois tipos de flores. Daí eu misturo agora um pouco de amarelo para ir já formando as pétalas dessas flores. Tem dois tipos de flores, um que fica lá atrás da carroça, que é semelhante a uma hortênsia, que é mais azulado,
e essas que ficam dentro da carroça são um vermelho e amarelo. E aí tem um outro arbusto atrás das hortênsias, que também tem pontinhas pendentes que atravessam por cima da parede da casa e formando bordas aí pendentes de um arbusto alto que cresceu do lado da casa ali. E aí a gente faz as pontinhas desse arbusto pendente já por cima da parede da casa. Pequenos toquezinhos, né? Conforme você vai se aproximando da borda pendente da planta, você vai fazendo cada vez menor E agora eu ilumino as hortênsias com um pouco de branco para deixar as flores mais visíveis, né? Essas hortênsias são flores maiores, e essas que estão dentro da carroça são flores menores. E aí a gente põe deposita um pouquinho de branco sobre o azul para que elas fiquem mais visíveis, essas hortênsias. Eu amo hortênsias. E você gosta de hortênsias? Qual é o tipo de flor preferida sua? É bom a gente treinar, pintar coisas que a gente já gosta, né? E aí a gente vai sentir mais prazer, mais satisfação. Porque um quadro, uma pintura... eu tô pintando aqui uma tela pequena de 30 por 40, né? Mas mesmo assim, como a paisagem tem bastante detalhes, a gente fica muitas horas, às vezes ali utilizando essas tintas e formando detalhamento, que nem agora vamos iluminar a parede aqui. Um pouquinho de Nápoles, amarelo Nápoles e um pouquinho de branco, eu formo uma área de luz aí na parede ao lado dessa churrasqueira, dessa parte marmorizada, para formar um ponto de luz mais focal aqui nessa parede. Então, como eu estava falando, quando a gente está pintando uma coisa que a gente gosta, a gente sente tanto prazer que a gente não vê as horas passar. Por isso, escolha coisas que você gosta. Se gosta de pintar paisagem, pinte paisagem. Se gosta de pintar florais, pinte florais. Se gosta de pintar abstrato, pinte abstrato. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o meu curso de pintura, onde eu ensino a pintar tanto florais, quanto abstrato, quanto paisagens. Dessa forma, você pode aprender junto comigo e pintar as coisas que te dão prazer. Dessa forma, você não vai sentir a hora passar. Você vai ficar um tempão aí se deliciando. Isso vai ser uma coisa que vai te relaxar, vai te produzir boa saúde, vai te tirar a ansiedade, vai te dar um upgrade na sua saúde mental. Porque sempre quando a gente faz coisas que dão prazer ao nosso cérebro, à nossa mente, à nossa vista, a gente é beneficiado por isso. E a pintura é uma arte que todos são unânimes em dizer que ela beneficia muito quem pratica a pintura. Então, eu aconselho fortemente, mesmo que você ache que não tem o dom, mesmo que você não tenha materiais, nunca tenha pego um pincel, tente começar a praticar coisas simples, como pintar uma hortênsia, que é apenas dar pequenas batidinhas, como pintar uma floresta. Dessa forma você vai treinando, vai gostando, vai tirando prazer e vai vendo que você tinha dom, só não estava sendo desenvolvido. Todos nós temos, em algum grau todos nós temos. E se não temos, podemos desenvolver da mesma forma, porque é tudo uma questão de técnica, né? Só a gente saber como pegar o pincel, saber usar os materiais de maneira adequada, entender um pouquinho de perspectiva, luz e sombra, que a gente já vai ser bem assertivo. Se você não sabe desenhar, se vale de artifícios, como por exemplo um projetor. O projetor é uma coisa tão barata, tão fácil, tu faz uma lâmina de plástico mesmo, um desenho, e depois projeta na parede, desenha direto na tela e sai pintando. Não precisa a pessoa primeiro treinar desenho para depois ela aprender a pintar. Claro que é bom aprender a desenhar, é bom, e isso vai acontecer com o passar do tempo, né? Automaticamente, mesmo que você não queira, você vai desenvolver. De tanto desenhar, de tanto se acostumar com a pintura, de tanto conviver, você vai aprender a desenhar, isso vai acontecer automaticamente. Mas se não sabe desenhar, não te preocupa, porque a gente pode se valer eu ensino no curso também a usar o quadriculado, a usar o projetor e outros artifícios que a gente pode ter, até um transmissor.
tá? Eu agradeço você ter assistido até o final, um abraço e até o próximo vídeo.